O que há de tão ruim em ser pontual, não organizado, confiável, esforçado e também querer se provar? Essas são virtudes alemãs. Acho que pessoas de outros países também as têm, mas essas são as típicas virtudes alemãs. Isso é algo bom. E isso também é algo que traz clareza, né, orientação e também visão para a pessoa. Eu posso me orientar por isso, mas para isso eu preciso conhecer, viver e valorizar esses valores. Professor Morin, por favor, me explique algo. Por que nós, na Alemanha, temos tanta facilidade em menosprezar pessoas corajosas e ideias revolucionárias? Elon Musk fascista, Donald Trump nazista, Bitcoin fraude, inteligência artificial hype inútil. Sim, pois é o que sempre nos dizem. Essa é uma tradição que já existe há muito tempo na Alemanha e é basicamente o poder de opinião daqueles que formam as opiniões. Isso vai desde partidos, ONGs até a mídia, e não importa para onde olhemos, né? Vemos isso o tempo todo, de onde isso vem. Ou seja, a opinião publicada segue claramente nessa direção de que tudo isso é muito difícil e perigoso. Falarei sobre isso em breve. Outro ponto é a tradição. Nós já conhecemos isso desde Bismarck e o Império Alemão, que existe esse acordo. O Estado cuida de você e, em troca, você tem que ficar calado. Era assim no Império Alemão. Depois, na República de Weimar, ouvimos que o silêncio é o primeiro dever do cidadão. Depois disso, diziam: você não é nada, seu povo é tudo. Então, se encaixe e não saia da linha. Adenauer fez campanha e venceu com o slogan: nada de experimentos, então é melhor deixar tudo como está. Na reserva de disponibilidade de água era igual. Até mesmo Angela Merkel fez exatamente assim. Encobrir tudo e de jeito nenhum discutir quando aparece alguma novidade. Na Alemanha, o que é bom sempre vem do Estado. E os partidos são o Estado, eles nos dizem isso. As ONGs também nos contam isso. Agora também sabemos que elas não são tão não governamentais assim, mas também são financiadas com dinheiro do Estado. E a mídia, a pública, também depende do financiamento do Estado. E o interessante é que nos exemplos que você acabou de citar, todos eles são exatamente exemplos de coisas que o Estado não controla. Donald Trump faz o que quer, ele não segue as regras. Elon Musk tem a missão de enfraquecer o Estado. O Bitcoin ele não é uma moeda nacional, mas sim praticamente sem controle de qualquer instituição estatal. E a inteligência artificial também é meio suspeita, porque ela é autônoma, aprende sozinha e isso também não se pode controlar. E isso, claro, é perigoso e por isso nos contam isso o tempo todo. Muito interessante o raciocínio que o senhor acabou de apresentar. Professor Moring, muitos sentem que a Alemanha está se autodestruindo atualmente. O senhor compartilha dessa preocupação? Compartilho parcialmente essa preocupação. O slogan "A Alemanha está se autodestruindo" é do livro de Thilo Sarrazin. Ele disse recentemente em uma entrevista que, quando escreveu isso, não imaginava que 10 anos depois estaria ainda pior do que ele pensava. Uma parte da Alemanha está se autodestruindo, outra parte na Alemanha, ou da Alemanha eu sinto que está se redescobrindo agora. A parte que quer acabar com a Alemanha é aquela que faz isso há mais ou menos 40, 50 anos, ou seja, nos 68, e as consequências disso, né, para quem tudo que é de alguma forma nacional, cultural, tradicional e assim por diante, sempre foi e ainda é algo ruim, por isso é que querem acabar com a Alemanha. Isso é, na verdade, uma agenda política. Estamos vendo agora um movimento de oposição muito forte, que está ficando ainda mais forte contra isso, ou seja, um retorno ou redescoberta de algo como uma identidade cultural ou até mesmo uma identidade nacional que foi construída ao longo do tempo e onde cada vez mais pessoas dizem: não, eu não quero acabar com isso, porque isso me dá orientação e também me dá apoio. E nesse sentido, um lado quer acabar com a Alemanha e o outro quer mantê-la a todo custo. Portanto, a luta, por assim dizer, ainda não está decidida. Na Alemanha, discutimos muito sobre a necessidade de atrair e integrar profissionais qualificados, mas por outro lado, estamos trazendo motoristas de ônibus do Quênia. Esse é realmente o grande plano para a Alemanha? Sim, esse é realmente o exemplo perfeito.
Recentemente também tive uma conversa em que havia um político dos Verdes presente e ele disse: bem, temos uma grande falta de motoristas de ônibus e agora estamos tentando conseguir alguns do Quênia, mas na verdade nem precisamos deles, porque sabemos que em 5 anos os ônibus vão dirigir sozinhos e isso na verdade é relativamente sem sentido. E achei isso muito significativo que isso seja feito mesmo sabendo que não tem um efeito ou sucesso de longo prazo, nem sustentável, mas isso também é muita ideologia envolvida. Como poderia ser uma inovação tecnológica em vez dos 250 mil motoristas de ônibus que estão planejando trazer para a Alemanha? Bem, nós já conhecemos uma inovação tecnológica. É justamente a condução autônoma, mas é preciso implementar isso em larga escala e treinar em algumas cidades como Hamburgo, né, isso já existe. Lá isso se chama MOJA, ainda há pessoas nos veículos, mas apenas como supervisores, por assim dizer. E nós já temos isso com inteligência artificial em muitos setores diferentes, mas aí voltamos àquilo que mencionamos antes. Bem, na Alemanha, a tecnologia nova sempre é vista com um certo receio. Apesar de funcionar há tempos, as pessoas preferem apostar no antigo e comprovado, mesmo que não traga mais resultados e esteja ultrapassado. Condução autônoma? Quando isso vai acontecer? Ao observarmos países tecnologicamente mais avançados, como na Ásia ou nos Estados Unidos da América, levará de 3 a 5 anos ou de 5 a 20 anos? Eu diria de 3 a 5 anos, porque não falta tecnologia, na verdade é uma questão de disponibilidade de dados e se a internet é forte o suficiente para suportar e fornecer toda essa capacidade de processamento. Outros países já estão muito mais avançados nisso. Aqui na Alemanha, a gente nem tem uma rede de celular estável ainda. De acordo com o professor Moring, a inteligência artificial tornará milhões de empregos obsoletos. Sempre me perguntei, o que acontecerá depois disso? Queremos realmente um país com alto desemprego e um estado de bem-estar social à beira do colapso? Então, qual é a visão quando essa inteligência artificial for amplamente utilizada? A inteligência artificial chegou para ficar, e eu me questiono, o que preciso aprender hoje para não ficar obsoleto amanhã? Outro dia pensei, sabe como os idosos ficam parados sem saber o que fazer na frente das máquinas de bilhetes? Sim, essa é uma pergunta muito interessante que também está relacionada com o que acabamos de falar, a questão da imigração de profissionais qualificados ou não qualificados. No final das contas, é basicamente uma disputa entre demografia e economia. Então, na verdade, pode-se dizer que devido à mudança demográfica, temos cada vez menos profissionais qualificados e por isso é uma sorte termos inteligência artificial que pode assumir esses trabalhos, porque isso aumenta a produtividade. E quanto maior a produtividade, maiores também são os impostos e taxas para manter o sistema social estável, caso nada fosse feito. Mas estamos fazendo algo agora e trazendo muitas pessoas para cá, só que na maioria dos casos, essas pessoas não são qualificadas nem treinadas, ou é previsível que a qualificação delas não será mais necessária em alguns anos, porque será substituída pela tecnologia e pela inteligência artificial, e assim a pressão vai se deslocando cada vez mais para as faixas salariais mais baixas. Ou seja, isso significa que, por causa da inteligência artificial, mais ou menos começa uma luta no setor precarizado, porque aqueles que não têm qualificação precisam cada vez mais aceitar empregos mal remunerados, onde não faz sentido usar inteligência artificial, já que as pessoas ainda são mais baratas e mais rápidas. E nesse sentido, a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a imigração de pessoas não qualificadas são fatores que vão aumentar muito a tensão e a pressão nas áreas de baixa remuneração no futuro. Isso é perigoso para o estado de bem-estar social, pois nas áreas de baixa remuneração arrecada-se menos impostos e contribuições para financiá-lo. Esse é um caminho perigoso. Recentemente estive em Dubai e ouvi a mesma coisa de todas as pessoas lá. No passado, admirávamos muito a Alemanha. Hoje, no máximo, ficamos surpresos. Vocês estão destruindo o país de propósito? Bom, se é de propósito ou não, eu não sei, mas que está visível, isso com certeza. Então, qualquer um pode ver que isso não vai funcionar. Ou falta coragem para admitir que nos últimos anos seguimos por um caminho errado, fizemos uma política errada e agora precisamos corrigir isso.
Mas o que vemos no momento é exatamente o contrário. Estão sendo feitos centenas de bilhões em dívidas justamente para não fazer nada, para que tudo continue como está, mas isso só vai significar que a explosão no final vai ser ainda maior. Você disse anteriormente que a inteligência artificial vai assumir a maioria dos empregos e que o Estado automaticamente se tornará mais produtivo. O que fazer com o desemprego? Sempre se fala em renda básica universal. Essa é a solução? Se for para ter uma renda básica universal que seja implementada da maneira correta, isso geralmente é omitido ou nem sequer é dito o que realmente significa a renda básica incondicional. Isso significa que todo mundo recebe do nascimento até a morte uma certa quantia todo mês. Mas é só isso. Com uma renda básica incondicional, o estado de bem-estar social deixa de existir. Não existe previdência social, não existe auxílio cidadão e assim por diante, porque todo mundo recebe a renda básica incondicional. E então cada um pode e também deve cuidar por si mesmo de onde e como vai se assegurar ou se preparar para a velhice e assim por diante. O que sempre é meio que sugerido é a renda básica incondicional junto com o estado de bem-estar social. Ou seja, mantemos o estado de bem-estar social e todos recebem dinheiro de presente. Isso, claro, não pode funcionar. Uma renda básica incondicional, do jeito que realmente é proposta, seria extremamente liberal, baseada na responsabilidade individual de cada um e, claro, ajudaria diante da perda de empregos causada pela inteligência artificial. Como nós, na Alemanha e Europa, somos apaixonados pelo nosso estado de bem-estar social, acredito que isso não é viável, pelo menos no momento. Qual é a sua previsão? Resumindo em uma frase curta, eu diria: o sistema passa, a Alemanha permanece. O sistema em algum momento fica ultrapassado. E isso também é algo que, acredito, nós já sabemos intuitivamente que um sistema que já tem 80 anos não pode mais ser atual. Então, o Estado e o sistema em que vivemos hoje surgiram após a Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1948, para a fundação da República Federal. Já se passaram 80 anos e acabamos de ter uma eleição. Isso significa que isso provavelmente continuará assim até 2030, e algo que tem 80 anos não pode mais ser atual. E existe aquele velho ditado, não? Eu sou fã de velhos ditados, eles são tão antigos porque são verdadeiros e sobreviveram ao longo dos séculos. E ela diz: a primeira geração constrói, a segunda geração protege, a terceira geração gasta tudo e desperdiça, e a quarta geração tem que começar tudo de novo. E se a gente fizer as contas, uma geração tem cerca de 25 a 30 anos. Bem, de 1945 até hoje são 80 anos. Ou seja, isso significa que estamos agora bem no meio dessa terceira geração e por isso o sistema simplesmente não pode continuar assim e já não é mais adequado para os tempos de hoje. Os dois primeiros mencionados, Elon Musk e Donald Trump, parecem estar virando o sistema completamente de cabeça para baixo no momento. Qual é o grande fenômeno dessas duas pessoas? Eles não seguem as regras existentes, o que acabamos de discutir sobre o sistema. Então, estamos acostumados que tudo funcione de acordo com certas regras e que tudo seja previsível. E ambos não vêm da política, mas sim do setor empresarial e também de áreas inovadoras. E estão acostumados, pelo menos Elon Musk, a questionar as coisas e ultrapassar limites, e certamente também tiveram a experiência, no caso do Trump eu não sei, mas Elon Musk, se você proclamar o impensável como objetivo, ainda assim pode conseguir. Vamos agora para Marte ou temos carros autônomos, ou seja lá o que for. E a única coisa que impede isso são todas essas regras e regulamentações estatais e assim por diante. E isso é, claro, por um lado, fascinante que alguém realmente faça isso, mais ou menos sem se importar com as consequências para seu status social. E Trump faz exatamente o mesmo. Ele não segue regras, ele diz: eu tenho um objetivo e vou atrás dele, não me importo com os caminhos tradicionais. Isso fascina muitos, pois não estamos acostumados a ver alguém fazer algo que a maioria de nós nem teria coragem de tentar.
Isso é o que eu disse antes, porque nós sabemos que o que tivemos nos últimos 80 anos precisa de mudanças e, em grande parte, precisa ser feito de novo, de forma fundamental. E quando alguém assume esse trabalho, a princípio parece estranho, mas na verdade ficamos felizes que alguém esteja fazendo isso. Atualmente, muitos afirmam que ambos estão predestinados a nos guiar à próxima era. O que poderia ser essa próxima era? Então, para onde eles vão nos levar nessa próxima era, isso é sempre difícil, porque lá eles estão sempre proclamando algo novo, hoje de um jeito, amanhã de outro. Acho que é uma era de maior responsabilidade individual e também de maior risco. Então, o que Trump e também Musk fazem é derrubar regras, proteções, garantias e também tirar privilégios de todos os tipos de grupos de interesse, né? Não importa quem seja, existem milhares de grupos que precisam ser empoderados, que precisam de ajuda, que precisam ser promovidos e assim por diante. Em muitos casos, até com boas razões e justificativas, mas no geral é simplesmente demais. E isso vai ser, eu acho, a nova era, ou um novo entendimento, que, como diz o velho ditado, cada um é responsável pela própria sorte, mas para isso também precisa correr riscos e não pode ou não deve sempre contar com o Estado ou esperar que o Estado ou a coletividade vá ajudar de alguma forma. Ou seja, cada um tem que se virar sozinho e ver como vai se sair. Eu acho Donald Trump bem refrescante. Exemplo clássico de pensamento lateral. Ele foi muito bem sucedido na mídia e nos negócios anteriormente. E aí você percebe que ele tem uma personalidade e postura completamente diferentes de virar de cabeça para baixo os costumes políticos clássicos. Se eles tivessem feito diferença no último século, não teríamos tido o caos dos últimos anos. Então, ver alguém chegando com uma abordagem totalmente nova, eu acho realmente muito interessante. No momento, tanto a esquerda quanto a direita estão se mobilizando e há ideias muito interessantes sendo comunicadas por ele. Serão 4 anos interessantes sob Donald Trump. As coisas estão se movimentando bastante novamente. Depois de toda a monotonia que tivemos na Alemanha e que, na verdade, ainda temos, ele é como um destruidor de sistemas. Houve um filme chamado Destruidor de Sistemas, que não era sobre política, mas no fim das contas é isso mesmo. E, bem, o progresso só acontece através do atrito e do movimento. E essa é, no fim das contas, uma ideia fundamental da democracia, que nem todo mundo fique só relaxando, mas que existam opiniões diferentes e também diferentes formas de mobilização para que as coisas continuem em movimento. Isso é desconfortável no início, pois estamos saindo da nossa zona de conforto. Mas para avançarmos é necessário sair da zona de conforto. Scholz e Merz não devem gerar muitos atritos nos próximos anos. Você vê, independentemente do partido, alguém que você diria que talvez possa ser, de alguma forma, o Trump alemão? Na política não, porque na política ser alinhado não é só a ordem do momento, mas sim do sucesso. Talvez apareça alguém de fora que chegue meio de surpresa para agitar um pouco as coisas. Isso certamente não será tão fácil na Alemanha como é nos Estados Unidos da América, porque lá a sociedade midiática ela é completamente diferente. Mas na Argentina, por exemplo, também vimos que era um sistema enorme e engessado há quase 100 anos. E de repente aparece um Milei, fala sua opinião abertamente nos talk shows, não deixa ninguém calá-lo e alguns anos depois ele é presidente. Então não é impossível, mas eu não vejo nenhuma personalidade concreta no momento. Uma pergunta que tem me inquietado nas últimas semanas é sobre inteligência artificial e ditadura digital. Outro dia, perguntei ao ChatGPT. O Facebook agora armazena cerca de 10 mil pontos de dados por usuário. A Amazon conhece nossas compras. O Google sabe nossos pensamentos. Argumentamos que isso é por comodidade. Mas onde está a linha que separa a comodidade de uma ditadura digital? Isso é uma questão de nomenclatura. Na verdade, é exatamente a mesma coisa, só que a gente chama de comodidade. Claro que isso facilita a nossa vida, mas é evidente que é uma forma de ditadura digital. Isso também tem um nome, capitalismo de vigilância, um capitalismo de monitoramento. Por meio de todos esses pontos de dados e dessa vigilância,
Eu consigo prever o que as pessoas vão fazer, como as necessidades delas vão se desenvolver, quando elas estão mais suscetíveis, e isso é uma forma de, eu não diria exatamente ditadura digital, mas eu chamaria de feudalismo digital. Ditadura seria quando nos dizem diretamente o que devemos fazer. Feudalismo significa que existe um senhor, alguém a quem tudo pertence, a terra, que hoje em dia seriam os nossos dados, ou seja, as riquezas naturais de hoje são os nossos dados e as informações. E existe um senhor feudal, ou vários senhores feudais, que controlam essa terra, esses recursos, usam para si mesmos, bem, não nos dizem diretamente, mas deixam muito claro qual é o caminho e o que devemos fazer. Se não fizermos isso, recebemos outra oferta e se ainda assim não aceitarmos, pode acontecer alguma coisa, como nossa avaliação cair ou algo do tipo, mas é assim que as coisas funcionam hoje em dia. Então, eu acho que o feudalismo é melhor do que a ditadura, mas no final das contas dá na mesma. Você mencionou que nossa classificação vai diminuir. Qual poderia ser o pior cenário possível? Nos introduza nesse mundo. Bem, se eu tenho informações sobre pessoas, até mesmo sobre indivíduos, então eu posso atribuir certas avaliações a elas. Nós já conhecemos isso a partir dos indicadores de desempenho empresarial. Então, qual é o valor do cliente que alguém tem? Então, com que frequência ele faz pedidos ou a que preços ela faz pedidos? Com que frequência alguém clica em anúncios e isso leva a uma conversão? Ou seja, alguém compra ou vende algo, e isso é basicamente a continuação. Então, nós já estamos há muito tempo nessa área e nessa era em que cada um de nós tem um valor econômico ou um valor potencial atribuído, e no final das contas é só uma questão de dados. Então, eu posso pegar agora receitas e margens para avaliar uma pessoa, mas eu também posso, se eu tiver dados de outras áreas, expandir essas avaliações. Ou seja, até que ponto alguém não só se comporta bem ou de forma vantajosa do ponto de vista puramente empresarial, mas talvez também de alguma forma social, política ou em relação à opinião e assim por diante. E então eu também tenho uma pontuação que sai disso. E isso, é claro, eu posso novamente conectar com a pergunta: que tipo de publicidade essa pessoa vai ver? No feed das redes sociais, seja no Instagram ou no TikTok, quais conteúdos são exibidos ou não são exibidos? Quem também tem acesso a qual velocidade de transmissão na internet? Se eu quiser fazer transferências, com que rapidez posso transferir? Ou se alguém me transferir algo, com que rapidez isso é processado? Então recebo o meu dinheiro um pouco antes ou depois e assim por diante. Isso pode ser continuado mais ou menos infinitamente, ou seja, até mesmo para seguros de saúde, outros tipos de seguros ou contratos de aluguel, e assim por diante. Ou seja, não há nenhum limite definido. Isso tudo soa como aquele sistema de pontuação da China. O quão longe estamos disso aqui na Alemanha? Então, esse sistema direto de pontuação não existe nesse sentido, mas já está relativamente claro que, seja na Receita Federal, nos planos de saúde ou em outros lugares, certamente também existem certos, digamos, valores ou avaliações registrados ali, que, claro, não são comunicados publicamente. Mas é claro que alguém que recebe o Bürgergeld ou que esteve desempregado várias vezes ou que mudou de casa com frequência não é considerado tão confiável tanto pelo governo quanto por empresas, quanto alguém que está há anos em um emprego bem remunerado, sempre ganha seu dinheiro, é um bom cliente, paga seus impostos direitinho e se comporta conforme as expectativas. E assim surge, de certa forma, uma espécie de sociedade de classes digital que, claro, não é discutida publicamente. Sim, porque aí surgiriam perguntas incômodas a partir disso. Sim, muito interessante o que você acabou de dizer. Durante a pandemia do coronavírus, opiniões inteiras foram apagadas da internet.
Mark Zuckerberg admitiu que o Facebook censurou conteúdos sob pressão das autoridades. Já estamos vivendo em um mundo onde algoritmos determinam o que pode ser considerado verdade? Sim, algoritmos determinam isso. Assim como o exemplo que dei, não são apenas os algoritmos, mas por vezes também o Estado. Quando Zuckerberg admite exatamente isso, que devido à pressão pública, certas coisas não foram exibidas ou foram imediatamente bloqueadas, isso já é uma aliança muito perigosa que está surgindo entre grandes corporações. Ou seja, não senhores feudais no espaço digital e instituições estatais e centros de poder no mundo real. E se eles agora se unem e fazem mais ou menos um pacto informal e dizem: ok, eu sou agora tal órgão, ou seja lá quem for, não queremos que isso seja divulgado, ou isso não é algo que a maioria quer, ou não é bem-vindo. E agora temos o poder de manter isso pequeno, mais ou menos por obediência antecipada, ou porque achamos que, de alguma forma, né, ou porque a empresa então acha que agora seria a hora, ou que seria muito oportuno fazer isso, então isso é, claro, extremamente perigoso. E já existe um velho ditado: verdadeiro é o que é percebido. Então, aquilo que percebemos, consideramos como verdade, e aquilo que não é percebido, ou seja, daquilo que é apagado, que é mantido afastado, isso já não é mais a verdade, mas sim alguma teoria da conspiração, uma opinião estranha, algo fora do comum, ou seja lá como quiserem chamar. E esse perigo não ameaça só em algum momento no futuro, mas, bem, o coronavírus já ficou no passado. Você acabou de falar sobre a ligação entre senhores feudais e governos. Isso é quase uma ditadura digital. Isso seria o paraíso para os governos. Sim, até onde isso vai ainda é uma questão. Mas se esse pacto ou essa aliança realmente for vivida, então isso é muito poderoso e aí é realmente como um país das maravilhas ou até mesmo paradisíaco. Isso é exatamente o que falamos antes. Nos Estados Unidos, as coisas estão indo na direção oposta. Está sendo dito que, de alguma forma, há censura ou apagamento de certas opiniões e coisas do tipo. Agora não queremos mais isso, está tudo liberado. Juris Dr. Vance, em seu discurso em Munique, acabou de dizer isso sim, ou seja, liberdade de expressão absoluta, e aqui não há nenhum filtro, nenhum tipo de ocultação e assim por diante, mas na Europa a situação é diferente. E isso também é dito abertamente, seja pela Comissão Europeia ou por políticos na Alemanha, que dizem não, não, mas agora precisamos regular o Twitter aqui e as outras grandes empresas também precisam ser reguladas, porque isso é um perigo para a democracia. Então eu seria muito cético em relação a isso. Não é um perigo para a democracia, quando todos podem expressar sua opinião, e também não é um perigo para a democracia quando as plataformas são abertas, mas sim quando há cada vez mais regulações, aí sim existe um perigo para a democracia. Então, quando a colaboração entre as diretrizes e leis do Estado e a execução por grandes corporações digitais segue em uma direção, quando elas trabalham uma contra a outra ou completamente independentes uma da outra, aí a liberdade de expressão e a democracia estão em ordem e funcionam. Mas quando isso segue na mesma direção, devemos ficar atentos. Você diria que as medidas tomadas durante o período do coronavírus foram, de certa forma, a maior onda de censura da história moderna na Alemanha? Da história moderna, sim, com certeza. Todos nós vivenciamos isso. No começo, ainda havia vozes, inclusive com grande alcance, que se posicionavam contra isso. Com o tempo, essas vozes sumiram ou se tornaram difíceis de encontrar, exigindo uma busca consciente devido à orientação existente. E o que também aconteceu foi uma espécie de isolamento social, ou seja, quem dizia algo diferente era visto como suspeito, meio estranho, considerado um maluco e assim por diante. E o que entra em cena aqui é algo que conhecemos chamado de espiral do silêncio. Na ciência da comunicação, isso é um clássico, e esse é um exemplo perfeito disso. No começo, como aconteceu com o coronavírus, no início de um desenvolvimento, ainda não está claro qual é realmente a opinião, e tudo ainda está em aberto.
E em algum momento, né, uma minoria ou uma elite no poder começa a contar a história que ela gostaria de contar. E então depende se surge uma contraposição pública ou uma opinião contrária. E se essa opinião contrária não aparecer ou se for deliberadamente mantida pequena, então o espaço fica, por assim dizer, aberto para a narrativa dos formadores de opinião. E quanto mais tempo essa narrativa durar, mais medo terão aqueles que, na verdade, têm uma opinião diferente de expressá-la. Porque eles acreditam e percebem, mesmo que isso nem sempre seja verdade, que estão em minoria. Esse é um efeito que se auto-reforça. E eu posso, é claro, favorecer esse efeito no início de um desenvolvimento assim, se eu intervir de forma controladora, reguladora ou até censora. Eu realmente gostei do que você acabou de dizer. Você pune uma pessoa e, por outro lado, ela atrai muitas pessoas. Recentemente recebi o ex-membro dos Verdes, Boris Baumer, como convidado. O vídeo viralizou. Fui muito criticado por não questionar as declarações dele sobre prisão coercitiva e outras afirmações polêmicas, como cortar a aposentadoria dos aposentados. Mas o que me chamou a atenção nos comentários é que a ferida está muito profunda nas pessoas, porque isso era algo muito concreto, nada abstrato. Gaza é abstrato, Ucrânia é abstrato, muitos conflitos por aí não são realmente palpáveis. Porém, isso impactou significativamente a vida de muitos indivíduos. Por que não há um político proeminente que vá às câmeras e diga: erramos naquela época, lamentamos muito? Isso tiraria muita pressão e também seria uma forma de se aproximar das pessoas. Sim, mas aí teria que admitir que errou. E claro, ninguém gosta de fazer isso. E ninguém quer se expor também. A gente já sabe, na vida pessoal, como é difícil admitir erros, e em público é ainda mais difícil. E no fim das contas, para a nomenclatura política, pelo menos, acabou sendo uma experiência até que boa. Então, no fim das contas, tudo isso deu certo. Coisas que antes a gente nem imaginava que seriam possíveis, como não poder mais sair à noite sozinho com o meu cachorro para dar uma volta no quarteirão, ou levar as crianças ao parquinho, ou qualquer coisa assim, tudo isso foi proibido e simplesmente foi aceito. E todo mundo aceitou, meio que concordou, todo mundo achou ruim e assim por diante, mas mesmo assim todos seguiram junto. Então, mesmo que agora exista esse ressentimento, por que alguém desse meio político iria admitir isso e assim se deslegitimar para o futuro? Se você proibir algo uma vez, pode fazer isso novamente. Não se sabe quando será necessário de novo. Muito interessante o que o senhor acabou de dizer. Agora, há muitas pessoas por aí que dizem ditadura digital, controle digital, eu prefiro enfiar a cabeça na areia. Dê um pouco de esperança pra gente de que o mundo talvez não seja tão sombrio assim nos próximos 3, 5 ou 20 anos. Ainda existe o mundo real. Isso é algo que a gente costuma, não sei se é de propósito, mas acaba esquecendo. A gente fala aqui sobre dados, plataformas digitais e por aí vai, sobre scoring, avaliações e feudalismo digital. Claro que isso influencia a nossa vida, mas a vida de verdade é a vida real, a vida concreta, e essa também seria a minha recomendação, focar mais na vida real novamente. Ou seja, conversar com pessoas de verdade, trocar experiências e não se entregar completamente a esse ambiente digital. Em muitas áreas é inevitável, também é conveniente, está tudo bem, mas eu não sei. Antes já foi mencionada a palavra reação, então em algum momento acaba sendo demais e aí surge uma necessidade ou um desejo por um movimento contrário. Nós vemos isso em muitas áreas também, e no mundo real, no mundo verdadeiro, no mundo não digital, ninguém pode nos controlar e nos seguir tão facilmente. Aí teriam que reabrir a KGB ou a Stasi, onde as pessoas realmente espionavam outras pessoas. Também não vamos mais chegar a esse ponto. Mas esse é, por assim dizer, o espaço livre. O mundo real é o espaço livre que temos e onde podemos, mais ou menos, nos livrar desse controle, manipulação ou censura. Isso significa que podemos criar nossos próprios espaços livres,
no verdadeiro sentido da palavra, mas é claro que não dá para viver totalmente sem o digital, temos que ter consciência disso. Mas essa seria, digamos, nem uma utopia positiva, acho que nem é uma utopia, porque nós, como seres humanos, somos seres sociais e, no final das contas, o real é simplesmente mais atraente, mais autêntico e mais honesto, e por isso devemos nos lembrar mais disso. E assim também podemos satisfazer a nossa necessidade de liberdade. Acho sempre muito interessante que esses pioneiros da tecnologia mandem seus filhos para escolas bem simples, seja uma escola Montessori, Waldorf ou algo parecido, para que eles tenham experiências táteis na vida e tenham pouquíssimo contato com dispositivos digitais, ou só em um momento bem mais tarde. Acredito que isso indica que devemos sair, abraçar o mundo e não passar o dia todo sendo manipulados por dispositivos digitais. Sim, exatamente. Com crianças é ainda mais intenso, né? E por isso faz ainda mais sentido. A gente sabe que o cérebro, nos primeiros anos e até mesmo durante a puberdade, ele é muito influenciável e moldável. Existe algo assim, e isso continua mesmo depois da infância. É algo chamado neuroplasticidade, ou seja, nosso cérebro se adapta ao que fazemos, ao que enfrentamos, ao que absorvemos e ao que pensamos. Por isso, neuroplasticidade. Então, o cérebro não é como o dedo aqui, não é que cresceu de um jeito e sempre vai ser assim, mas ele pode mudar, ele pode criar novos caminhos, e isso acontece até o último dia em que vivemos. E isso, claro, para aqueles que conhecem a tecnologia e o efeito da tecnologia, como acabamos de falar, é muito mais consciente do que para alguém que não lida com isso. E por isso, é claro, podemos avaliar muito melhor as vantagens, mas também enxergar os riscos de forma muito mais clara. E assim chegamos exatamente a esse fenômeno, ou no fim das contas é o bom senso que diz: ok, se isso não tem um bom efeito sobre meus filhos, então eu devo mantê-los afastados disso por enquanto. E se o meu pensamento e o meu cérebro são muito influenciados pelo que eu coloco neles, então eu simplesmente devo prestar atenção ao que estou colocando e encontrar um equilíbrio saudável. E nós sabemos a dose faz o veneno, então um pouco tudo bem. E também, numa boa dose, isso pode ser muito vantajoso, também saudável, pode até ser estimulante. Novas ideias e influências são bem-vindas, mas em excesso podem ser prejudiciais. É necessário cautela. Muito interessante. A Alemanha já foi um país de inventores e pioneiros. Atualmente, a inteligência artificial está acontecendo na China e nos Estados Unidos. Você acredita que ainda temos chances nessa corrida? Ou os alemães continuam sendo líderes, fornecendo tecnologia e não deveríamos nos esconder? Então, nós temos sim uma chance, mas não do jeito que as coisas estão agora. São necessárias 2 ou 3 coisas que são importantes. Eu diria que a primeira coisa é mais liberdade. A segunda, infelizmente, provavelmente é algum tipo de experiência catastrófica. E a terceira é cultura. O que eu quero dizer com isso? A primeira, liberdade, significa não ter tantas regras, regulamentos, restrições e assim por diante. Então, como algo pode se desenvolver se eu tenho limites em todo lugar? A segunda coisa é que, com essa experiência de catástrofe, isso não significa que tudo aqui está em ruínas, mas quando as coisas ficam realmente ruins, é aí que a maioria das pessoas realmente acorda. Infelizmente, é assim mesmo. E ainda estamos relativamente bem, e do lado político estamos fazendo muito com sei lá quantos bilhões de euros em dívidas para que nada precise mudar, mas é exatamente isso que vai fazer com que a catástrofe ou o choque de realidade seja ainda maior. Infelizmente, estou convencido de que isso também é necessário, pois, do contrário, algo já teria mudado há muito tempo. E o que também está relacionado a isso é uma cultura ou uma mentalidade correspondente. Atualmente não temos uma cultura de pioneirismo, atualmente não temos uma cultura de desempenho, atualmente não temos uma cultura de risco neste país, porque isso foi tirado e desaprendido de nós. Aí voltamos àquilo que mencionamos antes, sim, desde os tempos de Bismarck e agora também cada vez mais.
E essa cultura de risco, essa cultura de ousadia precisa voltar a existir. Mas eu só assumo um risco, só me arrisco quando mais ou menos não me resta outra opção. E por isso, como eu disse, essa tríade, liberdade, catástrofe, cultura, mesmo que à primeira vista pareça uma mistura estranha. Você acredita que as coisas vão piorar ainda mais nos próximos anos, a ponto de se tornarem catastróficas, para que as pessoas finalmente despertem do sofrimento e assumam mais responsabilidade por si mesmas? Bem, nós já estamos no caminho certo para isso. Até agora, tudo está sendo mais ou menos encoberto de alguma forma, mas não importa para onde olhemos, como eu disse, não é que haja uma catástrofe no sentido de que de repente tudo exploda, mas é como uma montanha que vai desmoronando aos poucos, e em algum momento ela desaba e a casa que está em cima da montanha acaba deslizando junto. E isso é evidente no nosso sistema de aposentadoria, que já está obsoleto. Atualmente, isso já é financiado por subsídios cruzados provenientes dos impostos. O seguro de saúde não funciona mais. Os subsídios e as contribuições precisam ser aumentados cada vez mais, mas isso já não é mais possível. Nosso sistema educacional já não funciona mais. Em todos os rankings internacionais e estudos comparativos, estamos sempre caindo cada vez mais. E mesmo se não compararmos apenas internacionalmente, mas também historicamente, nos anos de 1990, os alunos conseguiam muito mais do que hoje. E nos anos de 1960, ainda mais. Então, isso também é um colapso contínuo ou uma catástrofe em prestações. Se olharmos para a nossa defesa, também uma tarefa central do Estado, né, uma tarefa central da sociedade, segurança interna, segurança externa, isso também não funciona mais. Ou há falhas mais ou menos constantes. O mesmo raciocínio se aplica ao mercado e sistema energético. Também nesse caso percebemos que isso não funciona. Precisamos comprar energia nuclear ou de carvão de outros lugares o tempo todo, pois isso não funciona. E nesse sentido, essa catástrofe ou esse colapso já está presente de forma subentendida há muito tempo. É como dançar sobre um buraco em tábuas de madeira. Quanto mais dançamos e por mais tempo, mais fina a madeira fica. De cima, vemos as tábuas ainda lá, ficando cada vez mais finas. Em algum momento, caímos através delas. E então precisamos de alguém como Elon Musk ou Javi Milei que venha com um machado e destrua todo o sistema regulatório na Alemanha? Sim, certamente sempre foi necessário, isso nunca foi diferente, vou dizer assim, uma figura de cristalização. No final das contas, é assim: as pessoas ou nós já estamos acordando e também sabemos que isso é necessário. Então, Trump foi eleito. Ele não simplesmente caiu lá e de repente virou presidente, mas as pessoas perceberam, ok, isso precisa seguir um caminho diferente agora. Na Argentina também é assim. Então, lá também, Javier Milei foi eleito pela maioria porque as pessoas entenderam, ok, não dá para continuar assim. Nesse sentido, não é essa única pessoa que aparece do nada e, como um cavaleiro branco, né, resolve tudo. Mas sim, as pessoas têm um bom senso de quando as coisas não funcionam mais e quando coisas desagradáveis também são necessárias. E essa disposição aparece em algum momento? Na Alemanha ela ainda não apareceu, mas acredito que não vai demorar muito mais. Que as pessoas finalmente acordem e comecem a tomar as rédeas de suas próprias vidas, em vez de esperar por um grande salvador. Porém, a maioria teme isso, pois isso foi desaprendido na infância ou, no máximo, na escola. Como o diabo foge da água benta? Adoramos deixar nosso filho na escola cedo, esperando que ela de alguma forma conserte a criança. Trabalhei por anos na escola. Esperamos o mesmo de um consultor financeiro, onde fazemos algum tipo de previdência privada e depois nos perguntamos por que acabamos caindo na pobreza na velhice. Assumir o controle da própria vida é uma das maiores dificuldades, pois estamos em um sistema que, por outro lado, não quer que assumamos a responsabilidade por nós mesmos. É verdade. Isso também é bem interessante. Para onde o pêndulo acaba pendendo no final das contas? Por um lado, cada vez mais pessoas estão percebendo que nada disso realmente funciona. E aí, claro, começamos a duvidar e dizemos, ok, então eu mesmo tenho que fazer isso.
Por que eu deveria confiar em outra pessoa agora? Por outro lado, claro, muita gente se beneficia do sistema atual, seja no setor público, no governo, ou mesmo em grandes empresas ou em empresas em geral. Não devemos nos enganar quanto a isso, seja por subsídios, seguros ou qualquer tipo de auxílio financeiro, todos se beneficiam disso. Ou seja, já se formou por uma rede de interesses. Eu te dou algo, você me dá algo em troca e assim por diante. Bem, e se todos estão dando algo uns aos outros, eles precisam pegar isso de alguém mais. E geralmente é de nós que eles vêm pegar as coisas, mas chega uma hora em que o limite da dor também é alcançado. Não dá para dizer com precisão em que ano isso acontece. E digamos assim, a tolerância ao sofrimento, que é justamente o que mencionamos, varia de pessoa para pessoa. Então, alguns começam a duvidar e até a se rebelar mais cedo, se engajam contra isso, ou dizem, olha, chega para mim, eu vou embora. Esse fenômeno também ocorre na Alemanha, onde cada vez mais pessoas estão indo embora porque não querem mais participar desse jogo. Anualmente, cerca de 30 mil pessoas altamente qualificadas deixam o país, mas ninguém fala sobre isso. Por outro lado, recebemos um número igual ou muito maior de pessoas subqualificadas. Isso cria um desequilíbrio enorme. E eu não quero espalhar um clima ruim aqui, mas com certeza, nos próximos 2 ou 3 anos, se nada for feito para mudar isso, a situação não parece nada positiva. Já havíamos discutido anteriormente sobre como financiaremos o estado de bem-estar social. Exatamente esse é o ponto. Mas como eu disse, até agora sempre foi assim, e eu também não perco a esperança de que vai ser necessário uma reviravolta dolorosa. Na reserva de disponibilidade de água foi exatamente igual. Eu nasci na reserva de disponibilidade de água e vivi os primeiros 10 anos lá e ainda presenciei como as pessoas iam para as ruas nessas manifestações de segunda-feira. E durante 40 anos ninguém abriu a boca. E em algum momento as pessoas perderam a confiança e não acreditaram mais em tudo aquilo que lhes era contado. E então tiveram coragem de ir para as ruas, de apanhar, de serem presos e assim por diante. Mas para eles já tinha sido o suficiente. E isso já tinha acontecido antes também na Alemanha. Sempre dizem que a Alemanha não é exatamente um país da liberdade e assim por diante. Sim, estamos muito bem protegidos pelo pai-Estado. Acho que essa expressão pai-Estado só existe na Alemanha. Mas a Alemanha já conseguiu fazer várias revoluções. Então, de 1848, depois 1918 e também, claro, depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução em 1989. Então, quando a situação fica extrema demais, até mesmo os alemães, que às vezes são muito lentos, acabam acordando. Lenin já tinha dito que com os alemães não dá para fazer uma revolução. Se você quiser invadir uma estação de trem com eles, primeiro eles vão entrar na fila e comprar uma passagem. Mas quando a coisa fica realmente séria, aí a gente também não liga mais para a máquina de bilhetes. Professor Morin, eu poderia ouvi-lo por horas. 3 recomendações bem concretas para nossos telespectadores, para obter clareza neste mundo tão caótico e agitado. A primeira recomendação é: saiam para o mundo real, de verdade, e vejam e vivenciem que ele está aí. Ela sempre esteve aí e sempre se estará. E é isso que faz a vida valer a pena. A segunda coisa é: tenham clareza sobre o que é importante para vocês para se sentirem satisfeitos. Não é necessário estar sempre feliz, mas sim identificar o que é importante para se sentir satisfeito. E sigam isso, não importa o que a mídia, professores, influenciadores ou políticos digam para vocês, essa é a vida de vocês. E a terceira coisa, eu diria que também é importante, ou seja, não se esqueçam de certas virtudes. Existem coisas como virtudes tipicamente alemãs, que ficaram desacreditadas, também de propósito, mas o que há de tão ruim em ser pontual? O que há de tão ruim em ser organizado? O que há de tão ruim em ser confiável?
O que há de tão ruim em ser esforçado e querer provar a si mesmo? Como eu disse, essas são virtudes alemãs, acho que pessoas de outros países também as têm, mas essas são aquelas típicas virtudes alemãs, como pontualidade, confiabilidade, retidão, dedicação e assim por diante. Isso não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom. E isso também é algo, e é por isso que eu mencionei, né, que traz clareza, né, orientação e também visão. Eu posso me orientar por isso, mas para isso eu preciso conhecer, viver e valorizar. Professor Morin, muito obrigado pelos impulsos tão poderosos e inspiradores e por nos trazer clareza sobre o tema da inteligência artificial e sobre a situação política. Se você quer mudar algo na sua vida, este é o grande sinal que você estava esperando. Basta clicar no link e vamos lá!